Aí você aqui. Tremendo de frio, curam suas feridas, pousam em seus ombros e ao anjo voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora pelas feridas e quer te salvar. As 99 deixam no aprisco e pelas montanhas abre o céu a cor. Aí encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pousou em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora pelas feridas e quer te salvar. As 99 deixam no aprisco e pelas montanhas abre o céu a cor. Aí encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pousou em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pousou em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pousou em seus ombros e ao redil voltou. Muito boa tarde, amados queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos juntos novamente, agradecer a Ele pelo dia, por tudo que Ele tem nos concedido, aos irmãos que já estão aí conosco, o nosso boa tarde, que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a vida da sua família, e que juntos vamos, a partir deste momento, cultuar o nome do nosso Deus, aquele que é digno de toda a nossa adoração, é digno de todo louvor e é digno de toda honra. Esse é o nosso objetivo, esta é a nossa motivação, e que assim possa ser para a glória do nosso Deus. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que em tudo nos direcione, para que possamos fazer aquilo que seja da vontade do Senhor. Deus nosso Pai,
Em nome do Senhor Jesus, queremos lhe agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Se chegamos até aqui, Pai, foi graça e misericórdia do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E pedimos, Pai, que continue nos ajudando, nos abençoando, nos protegendo, Deus, pois nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor, Deus. Amém. Pai, que nós colocamos esse culto diante do Senhor, de forma que tudo que venhamos a fazer aqui, Deus, nessa tarde e noite de domingo, sejamos pelo Teu Santo Espírito instruído, Deus, e que possamos, Pai, ouvir a Tua bendita palavra e que venha fazer diferença em nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas atitudes, Deus. E também, Pai, as orações que faremos, os hinos que estaremos cantando ao Senhor, que em tudo esteja o Senhor nos conduzindo e que tudo seja para a glória do Teu nome, Pai. Os irmãos que já estão conosco, que o Senhor os abençoe, os proteja e os guarde, e aqueles que ainda entrarão, da mesma forma nós pedimos por eles e por todos aqueles amigos que têm estado conosco, Deus. Louvamos, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor e oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Então vamos ouvir mais um hino de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, aquele que é digno, o único que é digno de todo louvor e de toda honra e de toda a nossa adoração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés,
agradecer a Ti. Exaltamos todo o nosso ser a Ti. Amém, meus irmãos. Graça e paz para a nossa tia Nádia. Deus abençoe os nossos irmãos que estão chegando aí no nosso culto de oração, de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Também, meus irmãos, nós vamos orar neste momento. A irmã Fernanda estará orando pelas vovós. Vamos lembrar dos nossos queridos avós. Hoje, dia 26 de julho, o dia do avô, dia da avó, dia dos avós, esse ser tão especial na vida, principalmente na vida das crianças, dos netinhos, onde as pessoas falam que a avó estraga neto. Muito pelo contrário, né, meus irmãos? O avô é sempre carinhoso, sempre protetor, pai duas vezes. Então nós vamos orar nesse momento em agradecimento a Deus pelos avós da nossa igreja, os avós amigos que têm estado conosco e todos os demais avós espalhados por este país afora. Soberano Deus, eterno e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por todo o amor que tens para conosco, ó Pai, pelos livramentos e pelos teus cuidados, ó Deus. Amém. Colocamos agora no teu altar de graças, Pai, as avós, os vovôs, ó Deus, que o Senhor venha estar os abençoando, venha estar concedendo a eles saúde, Pai, o vigor, o fortalecimento, Deus, a confiança, a fé que só há em Ti, ó Pai. Amém. Para que assim eles venham desfrutar dos seus netinhos, ó Pai, ensinando a eles, ó Deus, cada dia mais a porção da Tua palavra, Deus, colocando no seu coração, ó Pai, que o Senhor é tudo que nós temos, ó Pai, e Amém. é o maior legado que nós podemos deixar, ó Deus, é a Tua palavra sendo passada de geração em geração, ó Pai. Que assim seja. O Senhor continue os abençoando, Deus, dando a graça de ver cada dia mais seus filhos, seus netos na presença do Senhor, ó Pai, glorificando, exaltando e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai. Amém. Que o Senhor continue os abençoando, os agraciando e que cada dia mais eles venham buscar sempre do Senhor a melhor orientação, ó Deus. Amém. Que o Senhor dê a eles a sabedoria e o discernimento, Pai, pautado nos Teus ensinamentos. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, Amém. e amém. 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 Você que é vovô, você que é vovó, mais uma vez nossos parabéns. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Isaías, no seu capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Está aí um texto do profeta Isaías dizendo que eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Lembremos disso, irmãos, que Deus é tudo isso para nós e nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Está aí o nosso chamado para a nossa meditação daqui a pouco, a importância de nós depositarmos toda a nossa confiança no nosso Deus. É isso que nós estaremos ouvindo pela graça do Senhor e se assim Ele nos permitir daqui a pouquinho. Vamos ouvir mais um hino, meus amados irmãos, Movidos pela Graça. É um hino da campanha de missões nacionais, muito bonito e que fala muito sobre a graça de Deus, sobre as nossas vidas. Vamos cantar juntos, ouvir juntos, colocar diante do Senhor os nossos pensamentos, orar ao Senhor. Vamos nesse momento elevar mesmo, meus irmãos, amigos, a nosso pensamento ao nosso bom Deus. Preço pagou.
Amém. Hoje somos movidos pela graça de Deus, pela graça dele nós estamos aqui, pela graça dele nós temos caminhado e pela graça dele nós teremos a nossa vida eterna, porque ele pagou um alto preço naquela cruz para nos dar a salvação e para nos dar a vida eterna. Amém. Vamos mais um hino, meus irmãos, Preciso de Ti, um hino também muito importante que nós devemos lembrar o quanto nós precisamos do nosso Deus. Lembrando, irmãos, você que tem aí um pedido de oração, um pedido de ou agradecimento, ou um pedido
Coloque aí nos comentários para que nós possamos aqui, logo após o hino, estaremos orando, intercedendo a Deus por esses pedidos e outros mais que Deus vai colocando em nosso coração. Então, se você puder e tiver algum pedido, algum agradecimento, coloque aí nos comentários, por favor. Vale a
Precisamos muito do nosso Deus, né, meus irmãos? Esse hino fala essa verdade. Preciso de Ti, Senhor, como nós precisamos do nosso Deus. Só Ele que acalma a nossa alma, só Ele que nos dá o refrigério que precisamos, só Jesus nos dá aquela paz que excede todo o entendimento humano. Nós precisamos muito do nosso Deus e precisamos buscá-lo cada vez mais, porque Ele está acessível a todos. E isso é maravilhoso. Temos um Deus todo-poderoso, um Deus criador de todas as coisas, está sempre acessível a nós e precisamos muito do Senhor. E por precisarmos dele, nós vamos neste momento interceder, orar de forma de intercessão, colocar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. A Cidinha, lá da Vila Maria, pediu aí pelos enfermos. Vamos orar pelos enfermos, aqueles que estão lá nos hospitais neste momento, aguardando talvez uma cirurgia, um medicamento, um atendimento, enfim, vamos colocar diante do Senhor os hospitais para que os recursos lá cheguem também, como o nosso Brasil precisa melhorar a nossa saúde, sempre lembrando de orar por essa pandemia, meus irmãos, para que Deus elimine de nossa terra esse vírus, para que ele seja eliminado, zerado. E nós temos orado já há muito tempo, mas vamos continuar orando, vamos continuar crendo que no momento certo, no momento de Deus, isso tudo vai passar e vai ser apenas para que nós, se Deus assim nos permitir passar por isso, será apenas uma triste lembrança, porque muitas vidas foram ceifadas, muitas pessoas perderam seus entes queridos, e isso com certeza entristece muito o nosso coração. Vamos orar também, meus amados irmãos, pelos nossos governantes, vamos orar pelos jovens, pelas crianças, vamos colocar diante do Senhor as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Os irmãos que têm aí algum agradecimento, algum pedido, coloquem no seu coração, fale com Deus nesse momento, Ele com certeza vai contemplar o seu pedido, o seu agradecimento. Enquanto a Fernanda estiver orando, ore aí conosco, na sua casa, onde você estiver, se puder, feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus, vamos colocar as nossas ansiedades, os nossos anseios diante do Senhor. Façamos isso, meus amados irmãos. Santo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que Tu és, pelos Teus livramentos, pelo Teu cuidado, ó Pai. Glória a Deus. Tua palavra nos diz que esperei confiadamente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, de todas as pessoas todos nós que estamos passando por esta pandemia, Deus, que em nome de Jesus o Senhor já possa estar nos livrando deste vírus, dessa face da terra, Pai. As pessoas que porventura já foram acometidas pelo vírus, que lá esteja o Senhor, ó Pai, abençoando, livrando, curando. Nós lembramos do Seu Enoque, Pai, que o Senhor visite com Suas mãos de poder, Deus. A todos, ó Pai, que estão em quarentena ou se encontram internados, que eles não venham se sentir sozinhos, ó Pai, porque a Tua palavra nos assegura que o Senhor está conosco a todo o tempo, ó Pai. Que eles venham se sentir amparados, renovados e guardados pelo Senhor, ó Deus. Amém. O Senhor venha abençoar também os médicos, enfermeiros, Pai, que têm cuidado dessas pessoas, que em nome de Jesus eles não venham, ó Pai, contrair este vírus, ó Deus. Que o Senhor os abençoe, os guarde, assim como sua família. Também que o Senhor venha abençoar, ó Pai, as pessoas que estão no estudo da vacina, Pai, para que acertem, ó Deus, na composição da mesma e que ela faça, ó Pai, o verdadeiro efeito, Senhor. Amém. Que as pessoas, os laboratórios não venham visar lucro, ó Pai, mas sim salvar as vidas, ó Senhor. Sim, Deus. O Senhor venha abençoar também, ó Pai, nosso presidente, os vereadores, Pai, prefeito, todos que têm o poder em suas mãos, Senhor. O Senhor venha estar dando a eles a direção, dando a eles, ó Pai, o respaldo que venha do Senhor, ó Deus. Amém. O nosso sistema, Pai, único de saúde, que tanto carece, Pai, e perece das misericórdias do Senhor. O Senhor esteja lá, Pai, sustentando, provendo os recursos necessários, ó Deus.
que os recursos a serem deliberados possam chegar aos hospitais, ó Deus, para que assim, ó Deus, nós tenhamos uma saúde mais digna, ó Pai. Sim, Deus. Colocamos também, Deus, diante de Ti, ó Pai, todas as pessoas que estão conosco nessa live, cada família, ó Deus, representada, cada coração contrito ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha estar acolhendo cada pedido, cada agradecimento, ó Deus, aqueles desejos mais íntimos do nosso coração. Nós clamamos ao Senhor que, se for da Tua vontade, que venha se cumprir, ó Deus, mas que contudo prevaleça sempre, Pai, o Teu querer, pois tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável, Senhor. Amém. Nós colocamos também, ó Deus, as pessoas que estão mais angustiadas, tristes, deprimidas, até mesmo com síndrome do pânico, ó Pai, pessoas com pensamentos tortuosos, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar visitando, o Senhor possa estar salvando, o Senhor possa estar levando a cura, Pai, que vem do Senhor, ó Pai. Amém. Tua palavra nos diz que entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele o fará. Sim. Que assim possa ser conosco, ó Deus, que nós venhamos sempre a crer e confiar na certeza que, independente das nossas dores, o Senhor continua sendo o mesmo, ó Pai. Verdade. Por isso nós colocamos as igrejas no teu altar de graças, pedindo ao Senhor que vivifica-as em Cristo Jesus, ó Pai, que cada dia mais elas venham buscar do Senhor na palavra a melhor orientação, ó Pai, o renovo, a confiança, o vigor e a perseverança que só existe em Ti, ó Deus. Amém. Também nós pedimos, ó Pai, pelas pessoas que estão, ó Deus, enlutadas, que lá esteja o Senhor, levando, ó Deus, Teu consolo, o Teu renovo e a esperança que em Ti há, ó Pai. Sim, Deus. Colocando ainda, ó Deus, os demais países, cidades assoladas por este vírus, ó Deus, aquelas que já estão voltando, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor as ajude a se reerguer, ó Deus, e contudo, ó Deus, num tempo muito breve, isso tudo possa passar. Amém. E nós venhamos contemplar, ó Deus, que o Senhor é o mesmo, e o Senhor é que tem o controle de tudo, ó Pai. Sim, e o Senhor está cuidando, ó Deus. Ó Deus de amor e bondade, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Deus, com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Como nós já falamos, irmãos, no início do nosso culto, hoje nós estaremos ouvindo do Senhor a partir deste momento, depositando a nossa confiança no Pai. Salmos, capítulo 20, versículo 7, o salmista diz lá: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Maravilha esse salmo, irmãos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Você tem depositado toda a sua confiança em Deus? Vamos orar, irmãos? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da palavra do Senhor. Sim. Precisamos, Deus, da iluminação do Teu Santo Espírito para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos passar através da Tua bendita palavra, Deus. Nos ajude, Deus, a entender e a colocar em prática os Teus ensinamentos, para que possamos viver neste mundo, Pai, de forma que agrade ao coração do Senhor em todos os momentos, Pai. Me ajude, Deus, a falar tão somente da parte do Senhor, que tudo que eu falar, tudo que sair da minha boca, Deus, seja pelo Teu Santo Espírito iluminado. Amém. E que seja pelo Senhor abençoado e para a glória do Teu nome, Deus, para crescimento da Tua igreja, para aperfeiçoamento espiritual e para transformação de vidas. É assim que nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Como está então, meus amados irmãos, queridos amigos, a confiança em Deus? A confiança é a capacidade que temos de acreditar nos outros ou em nós mesmos. Um dos significados da confiança é a capacidade que temos de acreditar nos outros e em nós mesmos. Podemos dizer também que confiar é o sentimento de ter segurança em relação a algo ou em relação a alguém.
Então, confiar é o sentimento de ter confiança e segurança em relação a alguém ou a algo. E confiar em Deus, meus irmãos, é a atitude mais acertada que eu e você possamos ter. É a atitude mais acertada que o ser humano pode ter. Isso porque essa confiança, somente a nossa confiança verdadeira, nos dá segurança, alegria e força para enfrentar qualquer desafio que venhamos a enfrentar, que esteja à nossa frente. Então, confiar em Deus, irmãos, é a melhor e a mais acertada atitude que o ser humano possa ter nesta vida. A confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias, nem nas experiências ou emoções momentâneas, mas deve ser baseada na palavra de Deus e firmada através da fé em Cristo Jesus. A confiança não deve ser condicionada às circunstâncias, nem nas experiências ou emoções momentâneas. Não podemos, irmãos, depositar a nossa confiança em Deus somente naqueles momentos que realmente nós precisamos, aqueles momentos que realmente nós não temos saída. Ou depositamos em Deus, ou não tem jeito nenhum. Não podemos, meus irmãos, trabalhar dessa forma, não podemos agir dessa forma. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus em todos os momentos de nossas vidas. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, seja o que você e eu estivermos passando. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Eu não sei qual está o nível da sua confiança em Deus, mas Deus está falando para vocês neste momento. Confie mais nele. Entregue o seu caminho ao Senhor, como a Fernanda acabou de orar. Confie nele, porque Ele tudo fará. Mas não adianta, meus irmãos, nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, mas não depositarmos totalmente a nossa confiança nele. Nós entregamos, mas sempre com o pezinho atrás. Será que realmente Deus vai me atender? Será que não vai? Sempre com aquele pezinho atrás. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança no nosso Deus. E aí eu repito, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Porque isso fará uma diferença enorme na sua vida, na minha vida e no nosso relacionamento com o nosso Deus. Devemos pensar nisso, meus irmãos, e é isso que nós vamos trabalhar a partir deste momento, que eu quero destacar aqui 3 momentos bíblicos, 3 momentos da história bíblica, da história registrada na palavra de Deus, sobre a importância de depositarmos a nossa confiança em Deus. O primeiro momento que eu separo para nós, meus irmãos, se você tiver aí a sua Bíblia pertinho de você, eu convido para você abrir em Êxodo, no seu capítulo 14, nós vamos ler os versículos de 10 a 14. Êxodo, capítulo 14, vou ler a partir do versículo 10 até o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que já temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Está aí, meus irmãos, um momento da história do povo hebreu, aquele momento que o povo estava saindo do Egito, o momento que Deus estava usando Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. E ali, meus irmãos, creio que irmãos, amigos que estão conosco, conhecem bem essa passagem.
Na frente o mar, aquele imenso mar, atrás o exército egípcio. Os israelitas ficaram ali cercados, não tinha para onde ir, ou iam para o mar, ou atrás estava o exército egípcio querendo matá-los de todo jeito. Não havia saída. Aos olhos humanos, eles falaram, não tem saída para nós. Ou nós iremos morrer afogados se todos entrarmos no mar, ou os egípcios irão nos apanhar, com certeza irão nos matar. Por isso que eles blasfemaram aqui, por isso que eles questionaram com Deus. Por que vocês nos tiraram lá do Egito e agora a gente vai morrer aqui nesse deserto? Por que vocês fizeram isso? Realmente eles estavam em um momento de desespero, meus irmãos. Mas uma coisa importante a relatar, meus amados irmãos, queridos amigos, que naquele momento ali, o povo israelita já tinha visto diversos milagres do Senhor, já tinha acompanhado tantas coisas que Deus havia feito por eles, naquela caminhada toda ali no deserto, a retirada deles lá da escravidão do Egito. Mesmo após todos os livramentos que Deus tinha dado para eles, a resposta deles foi o medo, o desespero e o lamento. Eles não confiaram ali em Deus. Foi preciso Moisés acalmar o coração deles. Então, se nós observarmos o versículo 11 e 12, eles falaram lá com Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto? Não é essa palavra que temos falado desde o Egito? Deixa-nos que sirvamos no Egito. Então eles começaram a reclamar com Moisés e consequentemente com Deus, porque Deus havia tirado eles de lá para morrerem no deserto. Faltou confiança realmente deles em Deus ali naquele momento, irmãos. E olha, repito, tantos livramentos que Deus já tinha dado para eles até ali naquele momento, tantas coisas que Deus já tinha proporcionado a eles, mas eles não confiaram em Deus. Então Moisés foi usado por Deus para encorajá-los a terem confiança em Deus e verem a forma maravilhosa como Deus os salvaria daquela situação realmente tão difícil. O mar na frente, o exército egípcio atrás. Mas Moisés dá aquela palavra maravilhosa para eles, irmãos. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então Moisés ali exortando aquele povo a confiar no Senhor, meus irmãos. Vede, vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar para vocês. E vocês nunca mais verão o povo egípcio. Confie no Senhor. Confie na palavra de Deus. E Deus, meus irmãos, cumpriu aquilo ali. Nós sabemos que aquele mar, enorme mar, se abriu em seco. Todo o povo hebreu passou por aquele imenso mar, sem nenhum arranhão, sem nenhum molhar, sem ninguém se afogar, porque Deus livrou aquele povo naquele momento. Porque Moisés falou para eles, deposite a confiança em Deus. E Deus, meus irmãos, preserva esses ensinamentos para nós, assim, esses exemplos bíblicos. Nós sabemos que isso aqui que nós acabamos de falar é real, porque está registrado na palavra do Senhor. E Deus mandou que registrasse isso na Bíblia, meus irmãos, para nos deixar esses exemplos maravilhosos que nós podemos também confiar no nosso Deus. Que nós devemos aprender a depositar toda a nossa confiança no nosso Deus. Mesmo que você tenha um mar enorme na sua frente e um exército inimigo atrás, precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Esses exemplos no passado, meus irmãos, nos ajudam a colocar em prática a nossa confiança no Senhor. E aí eu pergunto de novo, meus amados irmãos e queridos amigos, como está a sua confiança em Deus? Como está a minha confiança em Deus? Será que realmente eu tenho confiado em Deus para resolver todas as minhas soluções, solucionar todos os meus problemas, melhor dizendo? Pense um pouquinho, meu irmão, meu querido amigo, você tem depositado a sua confiança em Deus? Se você estiver aí no momento passando
Repito, um mar na sua frente, um exército inimigo atrás. Para você não há saída, mas para o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele abrirá um mar imenso para você, e você verá o livramento que somente Ele pode nos dar. Precisamos depositarmos. Alegra o coração de Deus nós depositarmos a nossa confiança nele. Naum, o profeta Naum, considerado lá na Bíblia, né, os profetas menores, não por ele ser menor do que os outros, mas por o livro dele ser menor, ele falou uma certa feita: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhecem os que confiam nele. Esse finalzinho aqui é muito importante, meus irmãos, porque Deus, Ele conhece quem confia realmente nele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então, meu irmão, amigo, Deus conhece se você realmente deposita a sua confiança nele. Ou se você deposita metade sim, metade não, depende da circunstância. Então Ele conhece, meus amados irmãos. Precisamos lembrar disso. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Deus é bom em todo tempo. Mesmo que toda a nossa volta pareça estar tudo perdido, tudo sem direção, nós devemos continuar acreditando. Mesmo que aos nossos olhos, irmãos, essa pandemia que nós estamos passando, esse vírus que tem assolado o nosso país e o mundo, mesmo que aos nossos olhos isso não tenha uma solução, que nós teremos que conviver com isso aí o resto da vida, talvez, ou daqui mais 1, 2, 3 anos, precisamos continuar confiando que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Para Deus basta uma palavra, irmãos, e tudo isso será eliminado. Precisamos confiar nisso. Sabe o que dificulta talvez a nossa confiança em Deus, irmãos? Porque talvez nós colocamos Deus no mesmo patamar nosso. Nós achamos que Deus age da forma que nós agimos, que Deus pensa da forma que nós pensamos. Aí que está o grande engano do ser humano. Deus é totalmente diferente de nós. Nós somos limitados, nós somos pequenininhos. Deus, Ele é imenso. Nós não podemos jamais colocar Deus conforme nós, os seres humanos. Nós somos falhos, pecadores, só pensamos e fazemos coisas erradas. Deus é santo, santo e santo, como diz a sua palavra. É o Deus Todo-Poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele conhece e sabe todas as coisas. A palavra diz que Ele conhece até mesmo antes de você falar. Ele conhece o que você está pensando. É esse Deus que nós precisamos depositar a confiança. E que nós, irmãos, não tenhamos as mesmas atitudes que teve lá o povo israelita. Começar a blasfemar. Para que você me tirou, Senhor? Por que o Senhor me tirou lá do deserto, lá da escravidão no Egito, para que eu possa morrer nesse deserto? Vamos depositar a nossa confiança nele, irmãos. Como Naum falou, Deus é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele confia. Deus conhece cada um de nós, irmãos. Aquilo que você está pensando aí neste momento, Deus está contemplando. Esse é o Deus que nós servimos e esse é o Deus que nós confiamos e precisamos confiar. Um segundo momento, meus irmãos, também sobre confiar em Deus, eu convido os irmãos que puderem abrir lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, né? Por isso que nós falamos 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8. Um momento também, meus irmãos, que o rei Saul, todos nós também conhecemos o rei Saul, o primeiro rei, conhecemos de ouvir falar do rei Saul, o primeiro rei de Israel. E esse momento da história do povo israelita também, meus irmãos, ele fez algo extremamente errado diante de Deus, porque ele não confiou no Senhor. Eu vou ler para os irmãos, 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 8 a 13, diz o seguinte: E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e oferta pacíficas. E ofereceu o holocausto.
E sucedeu que, acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel, olha como Samuel foi duro com Saul, irmãos: agiste nerciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Esse momento aqui, meus irmãos, foi um momento em que, ao invés de esperar o sacerdote Samuel para oferecer sacrifícios a Deus, que era comum e necessário no Antigo Testamento, Saul assumiu as prerrogativas sacerdotais e ofereceu o holocausto ele mesmo. E isso, meus irmãos, era contra a lei. Se você ler depois lá em Deuteronômio, capítulo 12, você vai ver que a Bíblia ensina muito claro que somente o sacerdote tinha as prerrogativas para oferecer holocausto ao Senhor. Ninguém mais, nem o próprio rei, ungido pelo Senhor, como foi Saul, ele tinha autoridade para oferecer holocausto ao Senhor, para oferecer sacrifícios a Deus. E Samuel também já havia orientado Saul o que ele devia fazer, irmãos. Eu vou ler para vocês, está lá em 1 Samuel, umas 2 páginas atrás, no versículo 8, olha o que Samuel tinha orientado a Saul a fazer. Tu, porém, Samuel falando para Saul, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declares o que hei de fazer. Então aqui Samuel orientou direitinho a Saul, meus irmãos. Você vai até Gilgal, vai com seus guerreiros, esperem lá 7 dias, logo após eu chegarei, que nós estaremos oferecendo o sacrifício a Deus, estaremos orando a Deus, para que vocês possam partir para a batalha contra o povo filisteu. Aí nós lemos logo no versículo 8, que nós lemos lá de Samuel 13, que Saul realmente ele esperou 7 dias. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Mas como no 7º dia Samuel não chegou, ele foi lá e ele mesmo ofereceu o sacrifício a Deus. Totalmente contra a lei mosaica, a lei de Moisés, e também contra o que Samuel tinha orientado ele, meus irmãos. E uma coisa muito importante a ser relatada, meus irmãos, que o atraso de Samuel pode ter sido um teste para a obediência e confiança de Saul. Pode ser que ele atrasou um pouquinho, justamente para ver se Saul ia esperar. Não, eu confio que tudo vai dar certo. E acabou que isso não aconteceu. Saul ficou tão ansioso, preocupado com as coisas que iam acontecer, que o povo estava dispersando, o povo filisteu estava chegando perto deles, ele ficou preocupado e ele mesmo foi lá, ofereceu o holocausto ao Senhor. Provisão de Deus. Não confiou no que o profeta Samuel falou e agiu da própria forma. Aparentemente, irmãos, nós olhando assim, Saul estava fazendo uma coisa boa e certa, oferecer um sacrifício a Deus antes da batalha, ou seja, ele estava procurando a Deus antes de ir para a batalha, estava colocando-se diante do Senhor, pedindo as bênçãos de Deus para que Deus o ajudasse a vencer a batalha. Ele fez ele fazia uma coisa boa e certa, mas ele fez de forma errada. Saul, meus irmãos, ele deveria ter confiado mais em Deus. Então, muitas vezes, fica aqui um exemplo para nós, irmãos. Os métodos empregados para obter os objetivos são tão importantes quanto a realização dos mesmos. Vou repetir bem devagarinho para ficar bem registrado. Os métodos empregados para obter os objetivos são tão importantes quanto a realização do mesmo.
Saul, ele fez a coisa que deveria ser feito, que era oferecer holocausto a Deus, era se consagrar a Deus, mas ele fez de forma errada. Ele usou os métodos errados. E isso é importante para nós, irmão. Não adianta nós buscarmos fazer as coisas certas, mas com os métodos errados. Precisamos confiar em Deus, irmãos. Precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Eu sei, meus irmãos, às vezes os irmãos podem estar pensando aí, falando com vocês mesmos, com Deus, que é difícil confiar em Deus, depositar toda a nossa confiança em Deus quando a situação está muito difícil, quando os recursos se esgotam. Talvez seja difícil, irmãos, mas é porque às vezes eu repito, olhamos a Deus com os olhos humanos. Olhamos a Deus como nós olhamos para nós, como nós olhamos para o nosso próximo, cheio de imperfeições. Deus não é como nós, irmãos. Precisamos olhar a Deus sempre com os olhos diferentes. Porque ali nós lemos, irmãos, quando Saul percebeu que o tempo estava apertado, os soldados estavam se dispersando, e Samuel estava demorando, e que havia um perigo iminente de um ataque, porque os filisteus estavam chegando ali para atacá-lo, ele ficou impaciente e fez o que não devia. Então ali os recursos dele talvez estavam se esgotando, ele ficou preocupado. Os soldados estão indo embora, o inimigo está chegando, o Samuel não chega para que nós possamos oferecer a Deus o holocausto, para que nós possamos consagrar essa guerra a Deus, eu mesmo vou lá e vou fazer. Então, meus amados irmãos e queridos amigos, os métodos que nós empregamos para resolver os problemas têm que ser revistos às vezes, porque podemos sim estar fazendo a coisa certa, mas não da forma certa. E isso é diferente, porque deixamos de confiar em Deus, deixamos de confiar nas provisões de Deus. Provérbios 3, de 5 a 6, um versículo bem conhecido nosso, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então aqui Provérbios está falando: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Saul se apoiou no seu próprio entendimento, irmão. Ele sabia que ele estava fazendo a coisa certa. Ele precisava fazer aquilo. Ele precisava se confiar em Deus para ir para a batalha. Mas ele fez da forma errada. Ele apoiou-se nele mesmo, no seu próprio entendimento, e não confiou que Samuel ia chegar na hora certa, no momento certo. Então, quando você e eu, meus irmãos, confiamos em Deus, Deus vai nos ajudar a encontrar a solução e vai nos dar paz ao coração. Nas dificuldades, é fácil cair no erro de achar que tudo depende de nós, irmãos. É o que eu disse agora há pouco. Quando nós estamos numa situação bem difícil, os recursos estão se esgotando, nós entramos em desespero e queremos fazer da nossa própria conta. E é aí que está o nosso grande erro. Porque nós não depositamos toda a nossa confiança em Deus. Porque a verdadeira solução de todos os nossos problemas, irmãos, é depositar a confiança em Deus. É Ele que vai nos ajudar a passar por toda a dificuldade. Mas para isso nós precisamos depositar a confiança. Porque muitas vezes Deus pode estar fazendo um teste conosco também. Ele permite que nós passemos por algumas dificuldades para testar a nossa confiança nele, para testar a nossa obediência a ele. Assim como eu disse que pode ser que Deus estava testando Saul naquele momento. Atrasou um pouquinho a ida de Samuel justamente para testar a fidelidade e confiança de Saul. O terceiro momento e o último que eu separei aqui para nós sobre confiança, meus irmãos, agora está lá no Novo Testamento, uma passagem de Jesus, lá em Marcos, no seu capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passaremos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos.
E levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma passagem bem conhecida nossa também, irmãos, no momento ali que Jesus acalma uma grande tempestade em alto mar. Na verdade é um grande lago lá, mas que tinham ondas e tinham, melhor dizendo, grandes ventos naquele local. E é um momento registrado na Bíblia, meus irmãos, que nos traz grandes aprendizados. Mas nós queremos tirar aqui também, nesse exemplo bíblico, meus irmãos, a falta de confiança daqueles homens em Jesus. Como vimos, já era tarde, provavelmente foi um dia bem cansativo para Jesus, e ele estava ali tranquilo, dormindo na polpa do barco, como nós lemos aqui no versículo 37. E levantando-se um temporal, um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então, imagine, né, irmão? Naquela tempestade toda, a água já entrando no barco, aqueles homens lá, experientes, homens de pesca, preocupados, e o Jesus lá bem tranquilo, dormindo, descansando. E eles entraram em pânico, meus irmãos, porque a tempestade realmente ameaçava destruir a todos. E Jesus continuava tranquilo, despreocupado, ali dormindo na almofada, na polpa do barco. E os discípulos, meus irmãos, viviam com Jesus, mas não conheciam Ele completamente. Não entendiam que o poder dele podia intervir naquela situação. Tanto é que nós lemos aqui no versículo 21 que eles falaram, os discípulos: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles conviveram com Jesus, mas não conheciam Ele verdadeiramente. Não confiaram totalmente em Jesus. Somente depois que Ele despertou, que Ele acalmou o mar, e os discípulos deram uma relaxada e falaram: Quem é este que até o mar obedece a Ele? Então, irmãos, seja qual for a dificuldade que enfrentamos na vida, nós temos duas opções, pelo menos duas opções. Podemos nos afligir demais e achar que Jesus não se importa conosco e agir pela nossa própria conta, e que Ele talvez não tenha o poder para acalmar a nossa tempestade ou a tempestade que nós estamos passando. Ou podemos resistir ao medo e depositar toda a nossa confiança em Deus. Aqueles homens ali ficaram apavorados, irmãos. Tanto é que eles falaram com Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Para eles, Jesus estava ali pouco ligando para eles. Eles iam perecer, iam morrer, porque aquelas ondas, aquele vento realmente era muito grande. E Jesus chamou a atenção daqueles homens. No versículo 40, ele disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus chamou a atenção daqueles homens, irmãos. Quando ele fala aqui porque são tímidos, o original significa que Jesus estava falando: por que vocês são tão medrosos, tão covardes? Jesus chamou, meus irmãos, por que? Versículo 40, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus pode estar falando isso para nós hoje, irmãos. Talvez um problema que nós estamos passando, um problema que nós estamos enfrentando. Essa pandemia, eu repito, talvez nós achamos que isso não vai ter solução, que uma hora ela vai nos pegar e vamos partir deste mundo. Cadê a nossa fé em Cristo Jesus? Cadê a nossa confiança em Cristo, que tudo irá se resolver? E até mesmo, irmãos, devemos pensar que se isso acontecer, glórias sejam dadas a Deus, porque se Ele nos levar, nós iremos morar com Ele, porque Ele é soberano. Ele nos deu a vida, somente Ele pode nos tirar. Por isso nós precisamos depositar a confiança nele, porque o que vier a acontecer,
graças nós daremos ao Senhor, porque Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para nós. Nunca podemos subestimar o poder que Jesus tem para administrar as crises que aparecem em nossas vidas, meus irmãos. Nunca podemos subestimar o poder de Jesus para administrar as crises, as tempestades que nós enfrentamos na vida. Nós precisamos sempre depositar a nossa confiança em Deus. Deposite a sua confiança em Jesus, irmãos. Querido amigo, não permita que as coisas do mundo nos levem a uma desconfiança, a uma falta de fé, como Jesus falou aqui para aqueles moços. Ainda não tendes fé? Por que sois tímidos? Por que vocês são medrosos? Por que vocês são covardes? Confie em Deus, confie em mim. Eu estou aqui dormindo, mas eu estou no controle absoluto de todas as coisas. Jamais eu estando aqui no barco, vocês iriam perecer. Precisamos depositar, meus irmãos, a nossa confiança em Deus. Concluo aqui essa meditação nossa, irmãos, esse estudo nosso nesse domingo à noite, tarde e noite, já escurecendo, repetindo aquela pergunta que eu fiz lá no início, meus irmãos. Você tem depositado a sua confiança em quem? Em você mesmo? Em outras pessoas? Em outras coisas? Ou até mesmo, como diz o salmista que nós lemos lá no início, confio em carro, confio em cavalo, mas nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Será que você pode falar isso, irmão? Será que eu posso falar isso? Que eu confio inteiramente na provisão do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em si próprio, outros confiam em outras tantas coisas, em dinheiro, em poder, em fama, e aí vai, a lista é grande. Mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Fale isso para Deus, irmãos. Fale isso para Deus, que você confia nas provisões dele. E que haja o que houver, o que vier do Senhor, nós daremos glórias, honras e louvores, porque Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Se Jesus estiver no barco conosco, irmão, se você já tem Jesus no seu coração, se você já tem Jesus no seu barco, fique tranquilo que a tempestade vai passar, que a tempestade, basta uma palavra de Jesus, irmãos. Nós vimos aqui que Ele apenas falou para o mar e o mar se acalmou, a tempestade passou e tudo virou uma bonança, uma tranquilidade. Então nós finalizamos, irmãos, 3 momentos registrados nas Escrituras sobre a confiança em Deus. Primeiro momento, para relembrar os irmãos, quando Moisés encorajou o povo israelita a confiar em Deus. Um grande mar na frente, um grande exército inimigo atrás, mas eles tinham Deus, e Deus proveu para eles aquela situação, meus irmãos, abrindo aquele mar, e eles passaram em seco. Então Moisés os encorajou a confiar em Deus. O segundo momento nós vimos quando Saul fez a coisa certa, mas de forma errada, irmãos. Aí eu repito aquela frase: os métodos empregados para obter os objetivos são tão importantes quanto a realização dos mesmos. Os fins nunca justificam os meios, irmãos. Às vezes nós ouvimos essa frase: ah, mas os fins justificam o meio. Ou seja, aquilo que vai acontecer comigo lá no fim, não importa o que eu vou fazer no meio. Importa sim, irmãos. Se nós fizermos o meio de forma errada, o fim pode até dar certo, mas teremos grandes consequências, porque nós estaremos fazendo a coisa diferente do que Deus tem para nós. Quando fazemos a coisa certa do jeito errado, estamos fazendo a coisa errada. É outra frase também que alguém disse certa feita, irmãos. Quando fazemos a coisa certa, mas do jeito errado, estamos fazendo a coisa errada. Foi o erro de Saul. Não confiou que Samuel chegaria no tempo certo. E o terceiro momento que nós acabamos de ver, que Jesus tem o poder para acalmar a qualquer tempestade, irmãos. Que nós não permitamos que Jesus chegue para nós e fala: não sejais tímidos, ainda não tendes fé? Que nós possamos depositar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Uma pequena história para nós finalizarmos a nossa fala, irmãos, sobre a confiança no Pai. Conta-se que certa feita um homem estava no aeroporto esperando o seu avião, para embarcar no seu avião,
e ele viu um menininho sentadinho ali sozinho. Isso é muito comum em aeroporto, que crianças que vão viajar sozinhas, eles ficam separados, e as aeromoças, todo o pessoal da linha de aviação cuidando daquele menino para que ele possa embarcar e desembarcar de forma segura. Isso é comum. E aquele moço estava prestando atenção naquele menino, e ele bem tranquilo, o menininho lá brincando. De vez em quando a aeromoça ia lá, perguntava se estava tudo bem. A aeromoça não, a pessoa recepcionista lá da linha do avião que eles iam viajar. E assim eles embarcaram, irmãos. Primeiro foi o menino, né, como é de praxe, sempre aqueles que estão sozinhos, crianças, são embarcados primeiro. E depois o moço chegou e viu, continuou prestando atenção naquele menino dentro do avião. E chegou determinado momento, irmãos, no voo, já lá em cima, veio uma grande tempestade. O avião começou uma grande turbulência, balançando muito, quase indo a pique. E todo mundo começou a ficar apavorado, e o moço observando aquele menininho lá bem tranquilinho, desenhando, brincando, passando ali. Ele não conseguiu, ele não resistiu, irmãos. Ele chegou lá no menininho e falou: você não está com medo? Olha o avião, está todo mundo preocupado. Sabe o que o menininho falou para o moço, irmãos? Não estou preocupado não, o meu pai é o piloto. Então, meus irmãos, ele depositava toda a confiança dele no pai, que era o piloto lá do avião. Ele estava viajando sozinho ali, mas o pai dele estava lá guiando aquela aeronave. E por isso que ele estava tranquilo. Porque, não, meu pai é o piloto. Ele está no controle dessa aeronave. Não preciso me preocupar. E assim somos eu e você, irmãos. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele é o piloto dessa aeronave que se chama Terra. Nós devemos e precisamos continuar confiando nele. Na hora que vier a tempestade, na hora que o avião começar a balançar, vamos continuar como esse menininho dessa história. Vamos continuar em paz, tranquilos, sabedores que o nosso Pai é o piloto do avião. É Ele que controla todas as coisas. E nós precisamos e devemos depositar. Apesar das circunstâncias, por pior que elas pareçam, lembre-se de que o Criador do céu e da terra é quem está controlando esta aeronave chamada Terra. Exatamente por isso nós não devemos temer, irmãos. Então, haja o que houver que você estiver passando, o que eu esteja passando, haja o que houver, o que vai acontecer com essa pandemia, com este vírus, irmão. Nós não sabemos o que é verdade, o que é mentira, o que eles estão inventando, o que está acontecendo. Na realidade, nós não sabemos muita coisa sobre esse vírus. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus está no controle absoluto de tudo. Deposite a sua confiança em Deus. Coloque toda a sua confiança no piloto desta aeronave. Faça como o menininho. Todo mundo lá se desesperando, preocupado que o seu avião ia cair ou não. E ele lá bem tranquilinho, desenhando. Porque o pai dele era o piloto e ele confiava no pai dele. Confie no nosso Pai. Vamos confiar em Deus. Você, meu amigo, que ainda não tem Deus no seu coração, verdadeiramente, que não entregou a sua vida a Jesus, faça o mais breve possível, que você vai encontrar essa paz no seu coração e você vai entender, através das Escrituras Sagradas, que você pode confiar no piloto desta aeronave chamada Terra e que nós podemos descansar em paz, porque Ele está no controle. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esta palavra, Pai. Deus, que tanto eu, como todos os irmãos, amigos que estamos aqui neste momento, que ouvimos a palavra do Senhor, Deus, possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor, Deus. Que possamos ouvir a voz de Moisés, quando falou lá para aquele povo, Deus, que não deviam temer, porque Deus iria pelejar por eles. Que nós possamos fazer como Samuel, não fazer, melhor dizendo, como Saul fez, meu Deus, de fazer as coisas sem antes consultar ao Senhor, ou fazer a coisa certa, talvez certa, mas de forma errada, que acaba fazendo a coisa errada, Deus. Ajude, Deus, que como aqueles homens naquele barco, que se desesperaram, que ficaram temendo pela sua morte, que eles podiam descansar, porque Jesus estava ali no seu barco. E quando Jesus está no barco da nossa vida,
não tem tempestade que Ele não acalme. Ó Deus, ajude-nos a depositar a nossa confiança no Senhor. E também, Deus, como essa história que nós vimos do menininho, o seu pai, piloto do avião, ele depositava confiança no seu pai, estava tranquilo, mesmo com toda aquela turbulência, ele depositou a confiança no seu pai. Que nós, a exemplo desse menino também, Pai, possamos depositar a nossa confiança no Senhor. Amém. E saber que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, Deus. Ajude a mim e a todos os irmãos, aos amigos queridos, para que possamos, Deus, continuar viajando nesta aeronave, mas sabendo que o Senhor que está no controle de tudo, Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela tua bendita palavra. Obrigado, Deus, por mais esse culto que nós prestamos ao Senhor, que tenha chegado ao teu trono de graça, Deus, de forma suave, que o Senhor, Deus, se agradou das nossas ações neste dia, e que tudo que nós venhamos a fazer, a praticar, que nós possamos confiar nas provisões do Senhor. Amém. Assim nós oramos, Deus, e colocamos todas as vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então fiquem em paz. Eu vou colocar um último hino aqui para nós ouvirmos e logo a seguir nós estaremos finalizando o nosso culto para a glória do nosso Deus. E vamos encerrar o hino, irmãos, o mesmo hino que nós ouvimos hoje na nossa EBD, porque não há Deus maior. É Ele que está no controle da nossa aeronave. Lembre disso, irmãos. Quando você vê um avião lá no céu, lembre-se que você também está dentro de um avião, viajando rumo a Canaã celestial, mas que Deus é o piloto dessa aeronave e Ele está no controle absoluto de tudo. Tão grande
para o louvor da glória do nosso Deus. Tudo foi criado e nós estamos aqui neste mundo para louvar, glorificar e confiar no nosso Deus. Então nós vamos encerrar orando, irmãos. Nós vamos orar também pela Marina. É Marina? É aniversário de 2 aninhos, é neta? Da irmã Ruth. É neta da irmã Ruth, do irmão Jonas, que também sempre tem acompanhado os nossos cultos, deve estar aí conosco também. Então nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus mais uma vez por este culto e também pelos 2 aninhos da Marina, completados hoje pela graça de Deus, a netinha da irmã Ruth. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por este momento, amém, por este culto, Pai, sim, sim, e também pela Tua bendita palavra. Amém, como disse a Aninha, Deus, que falou muito aos nossos corações da sim, importância de nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, Pai. Amém. Também queremos, Deus, lhe agradecer por 2 anos de vida da pequena Marina, a netinha da irmã Ruth. Que Deus, o Senhor, continue abençoando-a, que o Senhor continue protegendo-a de todo o mal, Pai, das maldades humanas, sim, da maldade que o mundo tem oferecido, Deus, e que ela venha crescer sempre na presença de Jesus, Pai. Louvamos e glorificamos o Teu nome por essa preciosa vida, Deus, e muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós, Pai. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhados pela face dessa terra, agora e para todos sempre. Amém, amém. E amém. Então, meus irmãos, fiquem em paz, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma boa noite. Lembrando, daqui a pouquinho, às 19 horas, nós temos um culto presencial lá na igreja Monte Moriá, Volta Redonda. Será transmitido também pela página lá da igreja Monte Moriá. Vamos lá ouvir mais uma porção da palavra do Senhor, meus amados irmãos, e que você tenha uma noite abençoada, uma noite de paz, uma boa noite de descanso e uma semana abençoada para a glória de Deus. Confie em Deus, irmãos, deposite a sua confiança em Deus, lembre-se que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Tchau, tchau, fique em paz e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.